Vamos trabalhar aqui alguns exercícios referente à corrente elétrica, carga, né? A parte da eletricidade aqui, tá? Então nós temos aqui em uma lâmpada passa uma carga elétrica negativa de módulo 80 Coulomb. 80 Coulomb. Se a carga é negativa, é porque existe excesso de elétrons, né? Isso a cada 10 segundos. Então ele quer saber a intensidade média da corrente elétrica e quer saber a quantidade de elétrons que atravessa a lâmpada no intervalo de 10 segundos. E fornece para a gente, além de carga, tempo, o valor da carga elementar também. Então a gente vai trabalhar aqui, primeiramente, calculando a intensidade da corrente média, né? Para me calcular a corrente média, eu vou usar a equação de corrente média igual a relação entre carga, né? Variação de carga e variação de tempo. Então eu tenho aqui que a corrente média vai ser igual a quantidade de carga é 80 Coulomb em módulo, né? E o tempo é 10 segundos. Então a gente vai ter aqui que a corrente média, 80 dividido por 10 é 8, unidade de corrente é o ampere. Tranquilo? Fácil, né, gente? Na letra B ele quer saber quantos elétrons atravessa a lâmpada no intervalo de 10 segundos, né? Então a gente vai trabalhar com essa quantidade de carga mesmo, né? Porque é o mesmo intervalo de tempo, né? Então eu tenho a carga como sendo 80 Coulomb, certo? Ele quer que a gente calcule o número de elétrons, N, e é só lembrar, né? Que a quantidade de carga é igual ao número de elétrons em excesso ou em falta, né? Multiplicado pela carga elementar. Então eu tenho aqui 80 igual a N vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, que é o valor da carga elementar. Então nós vamos pegar o 1,6 vezes 10 a menos 19, que está multiplicando. Nós vamos passar para o outro lado aqui, dividindo o 80. Então vai ficar 80 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Isso vai ser igual a N. Então, se nós pegarmos aqui, ó, 80 dividido por 1,6, vai dar 50. Então, o meu N vai ser igual a 50, né? Só troquei os lados, tá? 10 a menos 19 está no denominador, ele sobe aqui para o mesmo lado, trocando o sinal. Então, fica 10 elevado a 19. Então, o número de elétrons que atravessa a lâmpada no intervalo de 10 segundos vai ser 5 vezes. Então, o que eu fiz aqui? Andei a vírgula uma casa para a esquerda para ficar 5, né? Quando eu ando para a esquerda, eu somo no expoente. 10 elevado a 20 elétrons. Essa é a quantidade de elétrons, né, que passa pela lâmpada, né, nesse intervalo de 10 segundos. Tranquilo, gente? Fácil, né? Então a gente precisa se empenhar aí para que isso fique mais fácil ainda. Bem mais fácil. Dependendo da intensidade da corrente elétrica que atravessa o corpo humano, é possível sentir vários efeitos, como dores, contrações musculares, parada respiratória, entre outros, que podem ser fatais. Suponho que uma corrente de 0,1 ampere atravessa o corpo de uma pessoa durante 2 minutos.
Qual o número de elétrons que atravessa esse corpo, sabendo que o valor da carga elementar do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19. Bom, a questão aqui é a seguinte, o que ele fornece para a gente aqui? Ó? Ele fala de uma corrente elétrica, 0,1 ampere, e essa corrente atravessa o corpo da pessoa durante um determinado espaço temporal, né? 2 minutos. E quer saber qual é o número de elétrons que atravessa o corpo dessa pessoa. Certo? O número de elétrons, ele aparece na fórmula do cálculo da carga. Ó. A variação de carga é igual ao número de elétrons em excesso ou em falta, no caso aí é o número de elétrons que atravessa o corpo, vezes a carga elementar. Então, para mim calcular esse número de elétrons, eu preciso do valor da carga, correto? E foi fornecido para a gente a corrente elétrica, então uma corrente de 0,1 ampere, e essa corrente passa pelo corpo da pessoa, né, durante um intervalo de tempo de 2 minutos. 2 minutos equivale a 120 segundos, né? Multiplica por 60. Então, como aqui eu tenho corrente em ampere, eu tenho que trabalhar com o tempo em segundos. Correto? Então, olha, a minha corrente é igual a minha carga dividido pelo tempo. A corrente é 0,1 ampere, certo? 0,1 ampere. Vou descobrir o valor dessa carga e o tempo é 120. Então, 120 vezes 0,1 vai me dar uma carga de 12 coulomb. Tá? 12 coulomb. Essa é a carga. Encontrando a carga, então eu venho aqui agora, ó, 12 coulomb é a carga. Eu quero o valor do N, e o meu E é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Correto? Então, 12 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 vai ser igual ao número de elétrons. Então, eu vou pegar agora 12 dividido por 1,6, isso dá 7,5. 7,5. Então, vai ficar 7,5. O 10 vezes, o 10 elevado a menos 19 está no denominador, eu vou passar ele para o numerador, então eu troco o sinal do expoente, fica 19. Então, o meu número de elétrons é igual a 7,5 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Isso, qual é a alternativa que nós temos aí? Alternativa C. 7,5 vezes 10 a 19 é o número de elétrons que atravessa a pessoa aí em 2 minutos. Correto? Uma lâmpada fluorescente contém em seu interior um gás que se ioniza após a aplicação de alta tensão entre seus terminais. Após a ionização, uma corrente elétrica é estabelecida e os íons negativos deslocam-se com uma taxa de 1 vezes 10 a 18 íons por segundo para o polo A, e os íons positivos se deslocam com a mesma taxa para o polo B. Sabendo que a carga de cada íon positivo é 1,6 vezes 10 a 19, a menos 19, né? Menos 19, tá? Porque é a carga elementar.
pode-se dizer que a corrente elétrica na lâmpada será... Então, veja bem, o que nós temos aqui? Primeiramente, nós temos que os íons negativos se deslocam com uma taxa de 1 vezes 10 a 18 íons por segundo ao polo O. Então, vamos dizer que eles estão aqui, ó, e vão caminhar para lá. Então, isso vai gerar uma corrente que eu vou chamar de I1. E aí nós temos os íons positivos que se deslocam com a mesma taxa para o polo B. Então, os íons positivos vêm para cá. Vai gerar uma outra corrente que eu vou chamar de I2, certo? E a carga de cada íon, que é a carga elementar, né? É 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, hein? Tá? É menos 19. Então aqui está faltando um sinalzinho de menos aqui. Menos 19. Bom, ele quer saber qual é a corrente elétrica, né? Ele quer saber qual é a corrente elétrica que passa na lâmpada. Então nós temos que a corrente que vai passar na lâmpada vai ser a soma da corrente 1 com a corrente 2. Certo? Como é que a gente vai calcular cada corrente dessa? Então, calculando a corrente I1. Essa corrente vai ser igual a carga dividido pelo tempo. Bom, quem é a carga aí, né? A carga é o número de íons multiplicado pela carga elementar. E o ΔT. Então, quando eu calculo I1, eu vou pegar o fluxo, né? Quantos íons são? É 1 vezes 10 elevado a 18, multiplicado pela carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Quanto tempo? Por 1 segundo. É o fluxo, né? Fluxo por 1 segundo. Então, a minha corrente I1 vai ser 1 vezes 1,6, dividido por 1,6. 10 a 18 vezes 10 a menos 19, mantém a base de 10, somos expoente, 18 mais menos 19 dá menos 1. Então, nós temos aqui que a corrente I1 ela vai ser de 0,16 ampere. Né? 10 a menos 1, anda a vírgula, uma casa para a esquerda. Então, eu tenho aí a corrente gerada pelos íons negativos, correto? Agora, se a gente olhar para os íons positivos, não é a mesma taxa de íons, né? É a mesma taxa, olha aqui, ó. Ele fala aqui que é a mesma taxa. Se é a mesma taxa, é 1,5 vezes 10 a 18 também. Eu vou calcular aqui novamente, mas não seria necessário, porque o valor que eu vou obter vai ser o mesmo. Tá? O I,2 é a carga dividido pelo tempo, correto? A carga é N vezes E. N é o número de íons, E a carga elementar, dividido pelo ΔT. Então, nós teremos aqui, novamente, 1 vezes 10 a 18, que é a mesma taxa, multiplicado pela carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido pelo tempo, que é 1 segundo. Então, a nossa corrente I2 vai dar 1 vezes 1,6, dividido por 1, dá 1,6. 10 a 18 vezes 10 a menos 19 vai dar 10 a menos 1, de modo que a nossa corrente I2 também será de 0,16 ampere. Então, a corrente total, que é I1 mais I2, né, vai dar quanto, gente? I1 mais I2 vai dar 0,16
0,32, né? 0,32 é a letra B, né? A gente vai utilizar essa equação, ó. Soma as duas. Tranquilo? Fácil, né, gente? Próximo exercício. O gráfico abaixo indica o comportamento da corrente elétrica em função do tempo em um condutor. A carga elétrica em coulombs que passa por uma seção transversal desse condutor em 15 segundos é... Então, veja bem, ele está querendo que a gente calcule a carga elétrica, tá? Durante o tempo de 15 segundos. Então, no gráfico aqui, né, nós temos aqui, ele vai de 0 até 15 no eixo dos tempos, ó. Então, a gente precisa lembrar uma coisa. Toda vez que eu tenho um gráfico de corrente em função do tempo, sempre que eu tiver esse gráfico, a área da figura ela é numericamente igual à carga existente, tá? Então, a área é numericamente igual à carga. Se eu quero de 0 a 15, né, então eu vou trabalhar com essa área aqui, ó. Nada mais é do que um triângulo, né? Como que eu calculo a área de um triângulo? A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, a área desse triângulo aí vai ser base. A base é 15 vezes altura. Ó, base está aqui, ó. A altura é a distância daqui até aqui. A gente vai olhar aqui, é no eixo Y, né? Então, a altura começa no 0 e vai até 60. Então, a altura é 60. Isso dividido por 2. Então, a área desse triângulo vai ser 15 vezes 60, isso dá 900. 900 dividido por 2, nós vamos ter aqui uma área de 450, tá? Essa é a área. Nessas condições, a área ela é numericamente igual à carga. Consequentemente, a carga que eu vou ter ali em 15 segundos vai ser de 400 coulomb. 450 coulomb, né? Letra A, 450 coulomb. Toda vez que tiver um gráfico de corrente em função do tempo, gente, a área é numericamente igual à carga. A gente só tem que tomar cuidado com a unidade que está aqui, ó, que está em segundo, está correto, podia ter vindo em minuto, eu teria que transformar. Aqui está em quê? Está em ampere, poderia ter vindo em miliampere. Eu também teria que fazer um ajuste aí com relação às unidades, tá? Tecnologias móveis, como celulares, tablets, têm tempo de autonomia limitado pela carga armazenada em suas baterias. O gráfico abaixo apresenta de forma simplificada a corrente de recarga de uma célula de bateria de íon de lítio em função do tempo. Considere uma célula de bateria inicialmente descarregada e que é carregada seguindo essa curva de corrente. A sua carga no final da recarga é de... Então veja bem, a gente tem que tomar alguns cuidados aqui, tá? O primeiro cuidado que a gente tem que tomar, ó, é que o meu tempo aqui, ó, ele está em hora, tá? Ele está em hora. A minha corrente elétrica aqui, ó, ela está em miliampere. Tudo bem? Então eu posso calcular aqui, ó, lembrando que eu tenho o gráfico de corrente em função do tempo. Né? Voltando a falar, ó, corrente em função do tempo. O gráfico de corrente em função do tempo, a sua área é numericamente igual à carga, tá? Então eu posso calcular essa carga, porque o que ele está pedindo para a gente aqui é a sua carga no final da recarga. Então o que ele quer é justamente esse Q de carga.
Então vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, como é que eu calculo a área dessa figura aqui? Né? Que figura que nós temos aqui, né? Nós temos um trapézio, né? Então a área dele é igual a base maior mais a base menor, certo? Vezes a altura dividido por 2. A base maior dele, lembrando, as bases são os lados paralelos. Então eu tenho uma base aqui e tenho outra base aqui em cima. Ó. Então aqui em cima eu vou ter a base menor, né? E aqui embaixo eu tenho a base maior. E a distância entre essas bases aqui, essa distância aqui, é a nossa altura. Correto? Tranquilo? Então vamos calcular a área dele. Então a área vai ser base maior. Base maior, se eu trabalhar do jeito que está aqui, gente, é 4 horas, tá? Deixa assim por enquanto. Mais base menor. A base menor vem daqui até aqui, ó. Então ela tem 1h30. 1,5. Vezes a altura. A altura vem aqui, ó. É 1.200. Vamos só arrumar aqui de novo, peraí. Aqui é horas também, né? Aqui eu vou ter 1.200 miliampere. 1.200 miliampere, tá? Dividido por 2. Então, calculando essa área, né, lembrando que essa área vai me dar a carga. Então, eu tenho 4 mais 1,5. 4 mais 1,5 dá 5,5. Correto? Deixa eu simplificar aqui para facilitar o cálculo já. Ó. 1.200 dividido por 2, isso vai dar 600. 600 miliampere, né? Então, como é que vai ficar aqui? Ó? 4 mais 1,5 dá 5,5. Certo? 5,5 vezes 600, 5,5 vezes 6 vai dar 33. 5,5 vezes 6 dá 33, só que é 600, então mais 2 zeros aqui. Isso que eu acabei de calcular é miliampere hora. Trabalhei com miliampere, trabalhei com hora, tá? Como é que eu faço para transformar isso para Coulomb? Para transformar isso para Coulomb, eu tenho que pegar esse miliampere, tirar ele e colocar 10 a menos 3. 10 a menos 3 é ampere, tá? E essa hora aqui, eu tenho que transformar em quê? Em segundo. Então eu multiplico por 3.600. Aí eu tenho segundo, tá? Lembrando que o ampere é Coulomb por segundo, aí no final o segundo vai ser cancelado e vai sobrar só a unidade de carga, que é o Coulomb. Vamos finalizar o cálculo aqui, ó. Então a minha carga vai ser igual a 3.300 vezes 10 a menos 3 vezes 3.600, tá? Então a minha carga vai ser 10 a menos 3, eu vou andar 3 casas para a esquerda. Então eu posso mexer aqui, ó. 1, 2, 3. Então fica 3,3 vezes 3.600. Então a carga dessa bateria aqui vai dar 11.880 Coulomb. 11.880 Coulomb. Correto, gente? Tem que tomar muito cuidado com essas unidades, porque senão você corre o risco de fazer o cálculo certo, não se atentar às unidades e dar a resposta errada.